Olá, seja bem-vinda para mais uma aula. E hoje nós iremos dar início ao estudo da fase 3 do MSA. Nós iremos falar sobre endecagrama, faremos uma revisão sobre pauta ou pentagrama, faremos uma revisão sobre as claves e iremos falar do tópico 3.2 do MSA da fase 3, que é a leitura rítmica, leitura métrica e o solfejo. Como nós vimos no tópico 1.6 do MSA, na fase 1, a clave é um sinal gráfico colocado no início da pauta. É a clave que dá um nome à nota escrita na sua linha de referência. Além disso, a clave também vai determinar a altura do som. Isto é, se ela vai soar numa região aguda, em uma região média ou em uma região grave. Atenção a essa forma de visualização das claves. Trata-se de um sistema com 11 linhas e 10 espaços. Nós chamamos de endecagrama. Endeca significa 11, grama significa linha. Portanto, o endecagrama é a disposição das claves conforme está exemplificado neste slide. O endecagrama, ele vai facilitar a leitura de ambas as claves, inclusive as notas mais graves, além do dó central, indicando como a nota central. Conforme está no slide, esta é a disposição do endecagrama. Eu trouxe aqui uma curiosidade que está no MSA. O dó grave da tuba, na nossa orquestra, soa 2 oitavas abaixo do dó 3, que é o dó central. Ele vai soar, se vocês verem, a escrita deles está bem abaixo do endecagrama. Está escrito em linhas suplementares inferiores. Conforme nós estudamos no tópico 1.1 sobre pentagrama. Temos aqui, como exemplo, o hino 33. No inário para tuba, são utilizados até 5 linhas suplementares inferiores. Na última nota do último pentagrama, na voz do baixo. Agora, você pode perguntar, qual é a finalidade de estudarmos a leitura rítmica, a leitura métrica e o solfejo? Ao estudar a leitura rítmica, métrica e o solfejo, você vai conseguir uma execução segura dos hinos. Antes de estudarmos, nós devemos analisar a partitura, fazer perguntas acerca da escrita musical. Por exemplo, você vai analisar armadura de clave, fórmula de compasso, quais são as figuras e as notas musicais. Para isso, nós vamos realizar as leituras rítmicas, a métrica e o solfejo, com a finalidade de não ter só um bom entendimento da partitura, mas também como um resultado satisfatório. Você vai se sentir muito mais segura ao estudar dessas maneiras, fazendo a leitura rítmica, depois a leitura métrica, analisando a partitura que você está tocando, para depois tocar de fato. A leitura rítmica, ela consiste em falar a sílaba tá, executando com precisão um ritmo estabelecido pelas figuras musicais. Por meio da leitura rítmica, identificamos a duração da figura, ou seja, o tempo em que a figura tem que soar, que é a figura de som. Ou o tempo em que se deve silenciar, que será a pausa, dentro de determinado exercício rítmico ou da partitura. Em nosso cotidiano, nós estamos cercados de ritmos. Daí a importância de atentarmos a este elemento da música. E para uma melhor execução da leitura rítmica, é necessário que você compreenda duração,
figuras musicais, compasso, barra de compasso, fórmula de compasso, ritmo e pulsação. Atenção para não confundir ritmo com leitura rítmica. Ritmo é a disposição ordenada de sons no tempo, combinando sons curtos, longos e silêncio. Feita a leitura rítmica, o próximo passo é fazermos a leitura métrica, que consiste em falar o nome das notas dentro do ritmo proposto pelas figuras musicais, sem, contudo, cantar as notas. Notemos que para a leitura métrica, as figuras já devem estar escritas no pentagrama com a clave. Além dos assuntos abordados na leitura rítmica, para o estudo da leitura rítmica, é necessário compreender, para realizar a leitura métrica, intensidade, notas musicais, pentagrama, claves e endecagrama, que nós vimos lá na fase 1 do MSA. Depois de feitas as leituras rítmicas e a leitura métrica, nós faremos o solfejo, que consiste em cantar as notas, ou seja, obedecer à altura das notas no pentagrama. Para isso, nós precisamos atentar não só à altura das notas, mas também como a duração das figuras. Além do que é necessário entender para realizar a leitura rítmica e a leitura métrica, para estudar o solfejo, é necessário você entender sobre melodia. Aqui está um exercício do MSA da página 28. Eu vou resolver eles junto com vocês. Quando dizemos que uma pessoa está solfejando uma partitura, olha bem, solfejando. Ela está em silêncio, cantando as notas ou falando o nome das notas sem cantar. No caso de solfejar, nós estamos cantando as notas. Quando dizemos que uma pessoa está fazendo leitura rítmica, essa é a palavra-chave. Ela está em silêncio, cantando as notas ou falando a sílaba tá no ritmo das figuras. Quando dizemos que uma pessoa está fazendo leitura métrica, ela está em silêncio, falando o nome das notas sem cantar ou falando a sílaba tá? Em silêncio não é, falando a sílaba tá é leitura rítmica, portanto, ela está falando o nome das notas sem cantar. Quando for realizar exercícios de leitura métrica com notas musicais, o candidato só pode falar o nome das notas, não deve solfejar, pode escolher falar o nome das notas ou solfejar as notas cantando na altura, deve sempre cantar as notas na altura ou deve ficar em silêncio. Quando o aluno for realizar os exercícios de leitura métrica, ele pode escolher entre solfejar ou falar somente o nome das notas. Hoje, nós estudamos sobre endecagrama, sobre leitura rítmica, sobre leitura métrica, sobre solfejo, fizemos uma revisão sobre pauta ou pentagrama e uma breve revisão sobre as claves. Na aula que vem, nós iremos aprender sobre movimentos de condução para solfejo, sobre o movimento de solfejo em 4, metrônomo e iremos realizar os exercícios da fase 3. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer
aqui no YouTube, que eu irei respondê-las depois. Bom, por hoje é isso. Eu agradeço a companhia de vocês e até a semana que vem. Deus abençoe.